Ora, boa tarde. Hoje é dia 9 de 11 de 2020. Glória ao Senhor, aleluia. Nós vamos ler no Inário Evangélico o número 274. Guia os meus passos na tua verdade. Seja feita em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, o meu coração. Livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eis-me aqui, Senhor, em tua presença, junto ao teu trono para te adorar. Quero estar junto a ti, tu és meu amigo. Quero ser como tu, mais parecido contigo. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Aleluia. Então vamos gravar uma mensagem cujo título é Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e também pôs o seu Espírito em mim e naqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos selou, nos uniu. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler aqui uma passagem bíblica em Atos 19, 9 a 12. E o Senhor Espírito Santo vai nos revelar. Obrigado, Espírito Santo. Te amo. Te amo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Salmo 91 diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, aquele que ora a Deus, que recebeu Jesus, esse está livre de toda a maldição, de todos os laços do diabo, de toda a doença, de toda a peste. E o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem. E eu creio que também ele expulsou o diabo, ainda que o Senhor Jesus disse que estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão o diabo. Então, quer dizer, nós também podemos dizer diabos fora no nome de Jesus. Então vamos ler em Atos 19, 9 a 12. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, São Paulo retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Devia ser algum homem que se converteu, glória ao Senhor. E durou isto quer dizer, o que estávamos a ler acima. Paulo retirou-se, separou os discípulos e passou a disputar todos os dias na escola de um certo tirano, que era um homem que deve-se ter convertido e emprestava à escola, não é? O outro versículo, e durou isto por espaço de 2 anos, em que o São Paulo se disputava todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus, do Senhor Jesus, assim judeus como gregos.
E durante estes 2 anos ele pôde pregar a palavra a todos os que habitavam na Ásia. O outro versículo: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Senhor Deus Todo-Poderoso usava o São Paulo. Glória ao Senhor. De sorte que até os lenços e aventais se lavavam do seu corpo aos enfermos. A unção, a energia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, era levada através de lenços e aventais que as pessoas traziam, certamente, e levavam do seu corpo. A unção que estava no corpo, certamente na roupa também, como o Elias com a capa, ele tinha a unção de Deus. Aos enfermos, levava-se aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Nós podemos dizer: a enfermidade, te ordeno que fujas de mim em nome de Jesus. E os espíritos malignos também saíam. Glória ao Senhor. Graças a Deus que o Senhor já me curou hoje, e porque Ele é o Senhor que sara. Então eu disse: Jesus, peço que me cures agora. E o Senhor Jesus me curou, porque Ele pagou para ter o direito, a autoridade de viver aqui na terra e curar os enfermos. Porque Ele venceu o diabo e venceu todo o mal, e Ele é um ser humano que agora tem um corpo imortal, invisível, e nos vai dar também um corpo assim semelhante a Ele, ao corpo dele. Vamos ler em João 9, 1 a 6. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quer dizer mestre, não é? Quem pecou, este homem ou os seus pais? O homem cego de nascença, não é brincadeira, não é? Para que nascesse cego. Então, os seus discípulos estavam curiosos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor vai fazer certas coisas em relação aos pecados dos pais. Então vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20, começando no verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Senhor tira-nos do mundo. A pessoa que não recebeu Jesus está separada de Deus. Então Deus, quando recebemos Jesus, tira-nos do mundo, dessa união com o mundo e com o diabo que nos enganava, e nos põe unidos com Ele. Então foi o que aconteceu no Egito. E, repetindo o versículo 2, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eles passaram o Mar Vermelho, etc. E foram libertados do Egito. Então no verso 3, o Senhor, nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diz, e que nos enviou o Senhor Espírito Santo, Ele diz: Não terás outros deuses diante de mim. É claro que não há nenhum Deus, só Deus é Deus, só que as pessoas inventaram outros deuses, como não viam o Senhor, e ninguém o vê, né? Como não viam o Senhor, começaram a fazer deuses de madeira e adoravam o sol, etc.
Então o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura. Ora, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas eles querem fazer imagens de escultura, seja madeira ou outro material, e querem adorar essas coisas. Mas isso não agrada a Deus. Portanto, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. A pessoa não vê o que está nos céus, pode ver o sol e essas coisas, mas não é isso que Deus quer que adoremos. Adoremos a Ele. Ele fez tudo para a sua glória, mesmo no Egito trouxe aquelas pragas e depois fê-las parar. E é o que está a acontecer hoje com o Covid-19. O Senhor tirou depois. E quando o povo de Israel estava para sair do Egito, o Senhor disse para barrarem com sangue as ombreiras das portas e as vergas por cima, com o sangue de um animal inocente, e acho que era um cordeiro, ou cordeiro cada um, para cada casa, e se um cordeiro fosse muito para cada casa, então dividiam por duas casas, por duas famílias. Então o Senhor não quer que façamos imagens de escultura, nem coloquemos a nossa fé nisso, porque estamos enganados. Isso é o diabo enganar a pessoa. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Portanto, é isso que o Senhor não quer, não farás. E depois o 5 diz: não te encurvarás a elas. Só nos devemos encurvar a Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Verso 5, então: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Quando a pessoa está a limpar uma imagem dessas e tal, vai lá às costas e isso, está a servi-la. Então o Senhor não quer. Porque o Senhor, o único Deus verdadeiro, a fonte da vida, Ele é a própria vida, o próprio amor, é a fonte de toda a energia espiritual. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Deus tem zelo do seu povo. Ele quer que nós, como seres humanos, o adoremos só a Ele. Principalmente nós que somos parte da Igreja de Jesus Cristo, da qual Ele é o chefe, o cabeça. Glória ao Senhor. Não há outro chefe, nem outra cabeça também. Verso 5 ainda: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Deus, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que o visito. Ele é que nos fez, Ele é que tem direito. Ele fez-nos à sua imagem e semelhança. Então, verso 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Glória ao Senhor. Portanto, devemos ter cuidado, porque o diabo quer enganar as pessoas, né? Não devemos deixar-nos enganar. O Senhor diz que não quer que ninguém nos engane. Nós somos mais sábios porque o Senhor Espírito Santo nos deu a sua sabedoria. Não devemos deixar-nos enganar. Glória ao Senhor. Então, voltando aqui, os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, isto é João 9:1-6, passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe
os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Mas neste caso não foram os pais que pecaram. O Senhor Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, isto só vejo uma razão, foi o diabo que trouxe aquele problema já no ventre da sua mãe. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Deus está sempre atento e Ele queria e quer sempre curar-nos. Ele é o Deus que nos sara, que nos cura. O Senhor Jesus recebeu esse direito, essa autoridade, porque Ele é um homem. E aqui no planeta Terra quem manda é o homem. O Senhor disse: ó Adão, domina, etc. Então, disse o Senhor Jesus, convém que eu faça as obras. O Senhor Jesus fazia as obras, como diz, convém que eu faça as obras daquele, o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor que sara. Obrigado, Pai, que já me curaste, libertaste, pelo poder do Teu Filho Jesus Cristo, pela unção do Teu Santo Espírito. Tua graça nos basta porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, cura a nossa fraqueza, as nossas doenças e todo o mal, é que naquele caso era um espinho na carne, que São Paulo diz, e que lhe queria humilhá-lo, e o diabo tenta humilhar os filhos de Deus, usando pessoas, usando, circunstâncias. Então vou ler outra vez: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, diz o Senhor Jesus, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Era dia porque ele é a luz, ele andava pregando, curando, libertando. Então convém que eu faça as obras daquele que me enviou, o Pai, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Sim, há uma altura em que haverá tanta corrupção que os crentes se calhar vão ter grandes problemas, como atualmente já começam a ter, com aqueles que não acreditam em Deus nem na sua palavra, como lá no Gênesis a serpente que foi usada pelo diabo. Há muitos que são usados pelo diabo para nos fazer mal, mas Jesus diz que devemos perdoar até os nossos inimigos. Então vou ler outra vez: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a sua saliva santa, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Convinha que fosse assim, disse o Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Tu és o Deus que nos saras, és o Senhor que curas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler em João 9, 7 a 11. O Senhor Jesus untou os olhos do cego. E disse-lhe, o Senhor Jesus disse ao cego: vai, lava-te. Ora, o homem tinha dificuldade, em princípio, se ele não acreditasse, tinha dificuldade, era cego de nascença,
vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O enviado é o Senhor Jesus Cristo, né? Então o cego foi e lavou-se. E o que é que aconteceu? Voltou vendo. Ou seja, ele fez um acto de fé. Era uma coisa que ele não podia fazer em princípio, era cego, eu podia pensar, não, eu não posso. Não, ele não disse isso. Ele teve fé e lavou-se e voltou vendo. Um homem, pronto, ele tinha nascido cego, né? E agora ele ficou vendo ao obedecer à palavra do Senhor Jesus Cristo. O homem era cego de nascença. Então, isso implica muita coisa. Então, o Senhor Jesus disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Obedecer à palavra do Senhor Jesus Cristo, inspirada pelo Senhor Espírito Santo, é uma forma de ficar curado. Amém. Libertado. O outro versículo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, diziam, mas não é este aquele que estava assentado e mendigava? Eles viam o homem sempre ali a mendigar, cego de nascença. Eles perguntavam como é que isto pode ser. Uns diziam, é este, ele foi curado. Ele recebeu olhos novos. E outro, podia ser assim, acho eu. E outros parece com ele. E ele dizia, sou eu, fui curado. Aleluia, glória a Deus, eu fui curado, eu fui salvo. Eu também já fui curado hoje. Glória ao Senhor, aleluia. Diziam-lhe, pois, como é que se te abriram os olhos? Eles queriam saber, se calhar para tentar imitar, né? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. Era um lodo ungido pelo Espírito de Deus que estava sobre o Senhor Jesus Cristo. E disse-me, o cego estava a explicar como é que o Senhor Jesus fez. Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Ele até podia acrescentar, se vocês realmente crerem em Jesus, também Ele pode vos curar e quer curar-vos. Amém. Glória ao Senhor. Meu Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler em São Marcos, capítulo 7. E diz assim, isto refere-se ao Senhor Jesus, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tinham fé, né? E tirando à parte, Jesus tirando à parte o surdo, tirando à parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, os seus dedos cheios da unção do Espírito Santo, da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também Jesus usou a sua saliva e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Glória ao Senhor. Deve ter cuspido para o seu próprio dedo, não é? Pôs-lhe os dedos nos ouvidos
e cuspindo para o seu próprio dedo, suponho, tocou-lhe na língua dele. A saliva santa do Senhor Jesus Cristo, cheia da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cheia da unção que é mais poderosa do que qualquer outra, da energia que vem de Deus. O Senhor, cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. O Senhor deu uma ordem. Glória ao Senhor. Aleluia. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Aleluia. Glória a Deus. Agora São João 21, 24 a 25. Então vamos ler em João 21, vamos começar no 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara sobre o seu peito, o peito do Senhor Jesus Cristo, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? O Senhor Jesus tinha dito ao Pedro o que é que lhe ia acontecer, não é? E o Pedro disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Eu creio que tenho a certeza que era o João, o discípulo amado, a quem Pedro se referia. 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Verso 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Mas não foi isso que o Senhor Jesus queria dizer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas disse Jesus: se eu quero. Jesus tinha autoridade, ele é o chefe, já tinha ressuscitado, glória ao Senhor, agora está à direita de Deus. O Senhor Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Portanto, o que o Senhor Jesus queria dizer, eu agora não sei o que era, mas creio que era que o discípulo ficaria até que o Espírito Santo descesse, não é? E no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Verso 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Verso 25. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, acho que era o João, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória ao Senhor. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos ler em Lucas 4, 16 a 20. Está a referir-se a Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Isto foi antes de ter morrido.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Certamente Jesus estava procurando esse lugar. E esse lugar dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim, o Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Pai, que o teu Espírito também está sobre mim, dentro de mim. Então, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Eu também creio que o teu Espírito me ungiu, Pai, para evangelizar os pobres. Os pobres são pessoas que não estavam ricas, não estavam preocupados com os bens materiais, mas que eram ricos porque eram filhos de Deus, não é? Então o Espírito do Senhor está sobre mim, ou é sobre mim, pois que me ungiu com um propósito. O Espírito Santo unge cada um de nós com um propósito para trabalharmos numa determinada área. Somos membros do seu corpo, da igreja, da sua igreja. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Eu creio, Espírito Santo, tu estás a enviar também para curar os quebrantados de coração, perdoando-os até os inimigos. E também a pregar aos cativos, pessoas que estão presas pelo diabo e que precisam ser libertadas. E a restauração da vista aos cegos, como vimos atrás, o Senhor curou os cegos, curou a todos os que vinham ter com Ele. A pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. O Senhor livra-nos da opressão do diabo. Glória ao Senhor, curando-nos, abençoando-nos, dando-nos fé, etc. Vou ler outra vez o versículo. A pregar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, no Senhor Jesus. Atos 10, 38 a 43. Como Deus ungiu, era o Pedro a falar, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Glória a Deus. Porque Deus era com ele. E nós, São Pedro e os apóstolos, somos testemunhas de todas as coisas que Jesus fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este Jesus, a Jesus, o Filho de Deus, o Pai o ressuscitou, e ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele e com o Senhor Jesus, depois que ressuscitou dentre os mortos. E Jesus, diz São Pedro, nos mandou pregar ao povo e testificar, testemunhar. Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia! Foi o meu juiz, o Senhor Jesus Cristo, que me curou hoje, porque Ele é o Deus que nos sara, o Deus que nos cura. E Ramá. E, aliás, o Pedro continuou. A este Jesus dão testemunho todos os profetas. São mais de 300 profecias que foram escritas sobre o Senhor Jesus Cristo. Este dão testemunho todos os profetas,
de que todos os que nele creem, que creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Podemos dizer a Deus: Pai, eu creio no teu Filho amado e tu perdoas todos os meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos a Marcos 11, 18, 23. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 11, vamos começar no 15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que nele vendiam, compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Quer dizer, ninguém respeitava, porque andavam transportando vasos, sei lá, não estavam concentrados em Deus, não. Eu não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Então, não estão concentrados em adorar a Deus, a orar a Deus e a esperar que Deus abençoe. E os escribas, verso 18, e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, o versículo a seguir: e sendo já tarde, o Senhor Jesus saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, os discípulos, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser lhe será feito. Então, se nós pedirmos a Jesus: Jesus, cura-me, é isso que Ele vai fazer. E nós mesmos podemos dar ordens também. Glória ao Senhor. Agora, Marcos 11, 24. Diz assim: por isso vos digo, todas as coisas que pedirdes orando, acreditai que ireis receber, e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Dizei: Pai, eu declaro que perdoo aquela pessoa, até aos meus inimigos. Vamos assim um bocadinho. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, podemos dizer: Pai, eu tenho contra estas pessoas que eles fizeram isto e aquilo, mas eu as perdoo, Pai. Como o primeiro mártir da história, o Estevão, disse: Pai, não tenhas em conta os seus pecados. Então, outra vez o versículo: e quando estiveres orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, aliás, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então diz: Pai, perdoa as minhas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, quando nós não perdoamos, estamos a semear
a nossa intenção não é perdoar, é rir-se da pessoa ou pensar que devia lhe acontecer o mal, isto ou aquilo. Não, nós não somos juízes, Deus é que é o juiz. Então, outro versículo, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Lá em Marcos 4:26 fala, o reino de Deus é semelhante ao semeador que semeia. Agora o outro versículo, e tornaram Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas, os anciãos, se aproximaram dele. Então vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 11, começando no verso 28. E lhes disseram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe, também eu vos perguntarei uma coisa. É uma boa ideia fazer uma pergunta àquele que lhe está a fazer outra. Ora, vamos acima. Mas Jesus respondendo disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então, a pergunta era, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, nós não sabemos. E Jesus lhes respondeu, replicou, também eu vos direi, aliás, também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Então, terminamos a nossa mensagem, cujo título é Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu todas as coisas. Na sua boca não foi achado engano. E também na nossa boca não deve ser achado engano. Vamos falar de acordo com a palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Amém. Tchau, amigos e irmãos. Até outro dia. No nome do Senhor Jesus.